Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Minha mãe foi evangélica a vida inteira, ela era da igreja presbiteriana, os pais dela eram da igreja presbiteriana, tanto que ela, até a morte ela sabia a Bíblia inteira. Ela sabia de cor e salteado qual era o versículo, o capítulo, enfim. Novo Testamento, Velho Testamento, porque ela aprendeu até se tornar espírita. Foi por volta de 30 anos que ela sempre teve uma mediunidade muito aflorada. E ela descreve muito isso no livro que ela relata a história da vida dela. Só que ela nunca sabia o que era isso, não entendia. E quando ela estava casada já com meu pai, primeiro ela foi a psiquiatra, porque ela escutava vozes, ela sentia alguém puxar o cabelo, ela escutava bater de porta e ela, enfim, acabou indo, ela sempre falava isso, que quem salvou foi uma psiquiatra que ela foi a São Paulo e que era espírita, que na época fez todos os exames e sugeriu a ela que ela não tinha nada e que ela devia procurar algum centro para ela desenvolver. Irene Carvalho e Mário Carvalho. Este casal levou praticamente para a sua casa, na Avenida W3 Sul, a Comunhão Espírita de Brasília. E ambos acabaram fazendo também da Comunhão Espírita a sua casa. Me lembro de uma das mulheres mais impressionantes que eu conheci ao longo da minha vida dentro da doutrina espírita, Irene Carvalho. Através dela, as orientações que nortearam os passos da Comunhão Espírita de Brasília, fundada um ano depois que Brasília foi fundada, aconteceram. Através dela, que desencarnou há menos de 2 anos, com 95 anos, essa casa recebeu palavras, psicografias, receituários, coisas extraordinárias que conduziram a vida de tantas e tantas pessoas que buscaram a comunhão ao longo dos muitos anos de trabalho dela e eram espíritos maravilhosos, como o Dr. Bezerra de Menezes, seu Eurípides Bassanufo, Irmã Sheila, Caiba Schutter, Dr. Dias da Cruz, Mãe Isabel. Eu perdi a conta das entidades superiores e amigas que através dela se comunicavam. Agora, como um ser humano, o que eu acho mais fantástico na minha mãe, tirando a mediunidade, que todo mundo conhece, porque o mais forte foi a mediunidade mesmo, eu acho que é importante destacar ela como mulher. Eu acho que minha mãe foi faltada por 3 adjetivos, que era a coragem, a determinação e a ousadia. O que ela queria, ela ia atrás. No teatro, ou para filho, ou para defender um amigo, ela ia às últimas consequências. Ela sempre foi muito corajosa. E isso eu acho que eu herdei um pouco dela também, porque eu também sou muito determinada como ela. E eu me lembro, às vezes eu me vejo em alguma dificuldade e me lembro exatamente como é que ela faria se ela estivesse ali. E isso me impulsiona, isso me serviu de exemplo. Quando alguém ia lá em Beraba conversar com o Chico Xavier, e queria, de repente, talvez, né, alguma orientação dos espíritos, algo que fosse mais direcionado, o Chico sempre brincava e dizia assim: mas você veio de Brasília para Uberaba? Lá em Brasília tem Irene Carvalho, que era uma médium, assim, excepcional. Na nossa convivência,
e de fatos mediúnicos na convivência com ela, eu guardo muitas histórias, né? Uma que foi muito marcante para mim foi quando eu fiquei grávida da Marina, da minha filha. Eu não sabia ainda que estava grávida, não. E a Dona Irene tinha me chamado lá na comunhão, nessa época já tinha lá o quarto andar onde ela ficava, né? Era meu estúdio ali para ela, escritório. Ela estava com a ideia de fazer um livro chamado Israel de Todos os Tempos, que ia contar das experiências mediúnicas dela, que foram muitas. Das vezes, se não me engano foram 2 vezes, mas eu sei que ela ia contar de uma viagem que ela tinha feito para o Oriente com o seu Mário, né? Ainda ali nos anos 70, ela ia fazer. E aí eu tinha ido lá, ela tinha me chamado para a gente ver se eu poderia ajudá-la na compilação da obra. Ela estava já com algumas memórias dos textos. E também se eu podia fazer a ponte entre ela de novo e o Joey, que é um amigo nosso, o Joey Rodrigues, que é trabalhador da comunhão também, que tinha feito, no comecinho dos anos 90, nós fizemos juntos também um livro chamado Otávio Cantelli, que era uma psicografia da Dona Irene do Espírito Franco Leal. Eu tinha feito o copydesk, né, a parte do texto, o Joey tinha feito a capa, foi uma experiência muito legal. E aí, nessa época, ela me chamou lá para ver se a gente teria a mesma experiência com esse livro, que nunca saiu, né? Israel de Todos os Tempos. O fato é que eu cheguei lá, já era de noite, tinha trabalhado o dia inteiro. E aí eu sentei lá na mesa com ela, me lembro como se fosse hoje. E aí ela começou a mostrar as anotações dela. Naquela época ainda era datilografia, tem um monte de folha datilografada para me mostrar, e eu senti muito sono na hora que ela começou a me mostrar. E bocejei. E na hora que eu bocejei, ela virou pra mim e falou: minha filha, gravidez dá sono mesmo, você sabe. Que eu já tinha, né, 2 filhos. O Matheus e o Gabriel, antes da Marina. E aí ela falou: gravidez dá muito sono mesmo. E eu olhei pra ela e falei: não, mas eu não tô grávida não, Dona Irene. Aí ela riu e falou assim: tá grávida. E é sua amiga que tá vindo. Que linda que ela é. E aí eu fiquei assim, impactada. Mais ou menos 4 meses depois, na ecografia eu vi que era uma menina mesmo. E a Marina é uma menina linda mesmo. Ela tinha uma mediunidade que existe, mas dificílima ainda hoje. A clarividência, passado, presente e futuro. Quanto menos ela conhecia a pessoa, mais ela enxergava. E presenciei coisas tremendas de pessoas que estavam enfermas gravemente, não tinham noção disso, e quando ela as olhava, dizia claramente, com detalhes, onde a enfermidade se localizava, quais as consequências, como a doença tinha começado. E impressionante também a sua modernidade, porque ela há muitos anos já dizia que as nossas questões psíquicas que nos adoeciam estavam profundamente relacionadas às nossas emoções não resolvidas, às nossas dificuldades de afeto e de relacionamento. Aquilo que nós ignorávamos trabalhava contra nós. Ouvi isso dos espíritos, eu ouvi isso dos espíritos e aprendi com ela numa época, no início da década de 70 do século passado, em que, embora isso seja um dos postulados dentro da doutrina espírita, porque os espíritos sempre falaram, não era uma voz corrente, não era algo em que as pessoas realmente acreditavam. Então, quando a pessoa chegava na comunhão espírita, ela recebia, em geral, uma orientação, ou assinada por Dr. Bezerra de Menezes, ou invariavelmente, mais a miúde, por Dr. Dias da Cruz, com a medicação que ela deveria tomar, com a orientação de que ela sempre procurasse o médico amigo, e se ela já tivesse, que ela permanecesse sob a tutela do tratamento médico, sem jamais deixá-lo, mas trazendo para junto dela também o trabalho espiritual. Meu pai gostava muito da Dona Irene, mas não gostava de encontrar com ela, porque ele era fumante inveterado. E aí ela encontrava com ele, quando ela encontrava com ele, ela dizia assim: você precisa fazer um tratamento de cura na comunhão, né? Porque esse cigarro vai acabar com você, e você tem algum problema e tudo. Então ele não gostava de encontrar com ela. E quando ele encontrava, ela dizia assim: você vai pra cura semana que vem, no tal dia, acho que era quarta-feira. E aí ele dizia: ai meu Deus, lá vou eu de novo. Aí ela dizia assim: mas você não vai conseguir deixar de fumar nesse dia, né? Nem no dia anterior. Ele: não vou. Aí ele dizia assim: então tá, vamos fazer assim, você pode fumar um cigarrinho, mas comer carne você não pode. Você tem que fazer alguma coisa para se comprometer com esse tratamento. E ele dizia: não, então tá, eu não como carne e eu fumo só um cigarrinho. Ela controla. Então essa generosidade dela, né, em saber que existia uma disciplina naquele tratamento, mas que ele não ia conseguir
mas que ele merecia aquele tratamento, né? Então ela tinha essa generosidade de deixar ele burlar um pouco aquilo, mas justamente para ser atendido nas necessidades dele, pelo bem que ele fazia, porque ele também ajudava muito aqui a instituição, então ela entendia isso. Isso é uma coisa especial das pessoas especiais. Apesar da mediunidade, de toda a parte sensitiva, de toda a parte de ajuda que ela exerceu ao longo da vida, ela era uma pessoa normal, ela era uma mulher que tinha tristeza, que tinha melancolia, que tinha decepção, e ela não escondia isso de ninguém. Ela nunca fez questão de dizer que porque ela era essa médium extraordinária, ela tinha uma vida perfeita, ela tinha uma vida sem problemas. Não, ela não tinha, e ela não fazia questão de esconder isso. Ela era muito objetiva, ela falava palavrão, ela contava piada, ela gostava de falar bobagem, ela era uma pessoa normal. E eu acho que isso deu muita humanidade a Irene Carvalho médium também. As pessoas se encantavam com essa força que ela transmitia e com essa autenticidade que ela tinha, de ser o que ela era. Ela não fazia gênero, ela era aquilo. Porque nós temos uma rifa que vai recorrer depois da manhã. E a rifa já foi toda vendida, porque faltava dinheiro, não dava, era muito gasto. Aí eu falei para ele assim, o que aconteceu? Uma pessoa que eu não vou dizer o nome dela, recolheu toda a rifa e jogou lá em cima da cama. Eu falei, Mar, você espera um pouquinho. Quem é capaz, há pouquinho desse indigênio, de ir comigo a segunda-feira na W3, tem que estar aqui às 8 horas da manhã. Nós vamos vender todo esse número de rifa. Aí arranjei 20 pessoas. Quando foi segunda-feira, às 7 horas já estava aqui. Nós começamos lá na Associação Comercial, que o Mário era só. Era diretor lá também. Nós começamos ali, trabalhamos até às 8 da noite. Vendemos todos os ingressos. Cheguei e falei, Mário, está aqui, todo o dinheiro. Eu falei assim, Irene, não tinha outro para voltar no teu lugar. Nos abraçamos, choramos a beça. Conseguimos concluir aquilo que tinha que faltar, que era um pedaço grande. E nós temos muitas experiências para falar sobre a comunhão. Então, essa aqui é uma casa, é uma bênção essa casa. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Nós começamos naquele primeiro bloco lá de baixo. Quando nós conseguimos fazer 8 anos que estava construindo o bloco, veio um aviso para mim do Dr. Bezerra de Menezes que o pilastro estava todo podre, ia cair. Com essa secura de Brasília, e chuva, ia cair de uma hora que tivesse muita gente. O Mário mandou desmanchar, o engenheiro era muito bom. Levamos mais 8 anos para construir aquele primeiro prédio, lá embaixo. Eu fiquei morta de cansado. Aí, quando terminou lá, eu estava na Índia, e lá Chico Xavier me acompanhando, falando as coisas que aconteceram lá na Índia. Ele falou assim, Mário Barata, lembra de uma coisa, você teve uma doença muito séria, um câncer. Você está curado. Agora você vai preparar para
construiu outro pavilhão. Vai levar mais de 8 anos, uns 12 anos, porque tudo tem que arrumar o dinheiro. Ele falou, tá bem. Então, quando você terminar essa construção do segundo horário, isso aqui tudo, a doença volta. Aí mandamos, quando deu a planta, tudo, aí mandamos fazer o cálculo. Só o cálculo ficava em 300 mil cruzeiros, só a parte de concreto, que era um absurdo. O João Alonso falou assim, mas você está doido, rapaz. Você tem 4 mil cruzeiros em caixa e começar uma obra que você está fazendo assim. Pagar a luz. Diz os espíritos que a obra nossa não pode parar. Aí começamos. Aí fizemos as campanhas, a nossa salvação da comunhão. Foi uma obra que não teve problema nenhum de terminar. Foi uma obra que foi relativamente chata. E hoje está isso aqui, que a hora que eu vejo todas as vezes que eu vejo esse corredor, eu fico deslumbrado com a senhora, mas ele perde aqui dentro. Eu fico deslumbrado com a quantidade de sala que tem. Igual que eu entro ali naquela prédio aí, eu muitas vezes até não acredito. Agora, a maior emoção que eu tive foi quando nós terminamos aquela parte de trás, tinha um meio-fio lá por trás, lá eu sentei lá, a hora que eu olhei para frente, eu vi aquela altura ali, eu senti uma emoção tão grande de ver a grandeza da comunhão, naquela parte de cima. Agora nessa aqui, eu acho que nós já acostumamos com esse negócio mexido com concreto, e a gente sente bem e estamos vendo que breve, o ano que vem, nós estamos já com ela toda pronta. Mas sobre meu pai, por exemplo, tem uma coisa muito interessante, ele já estava com câncer, já estava bem doente, e um dia eu falei, pai, você tem medo de morrer? Ele falou, não, eu não tenho medo de morrer. Eu só tenho medo de nunca mais voltar a Raizama, que é a fazenda que eu cuido até hoje. E um dia eu falei assim, mas será que você vai morrer logo? A gente conversava muito sobre a morte. Ele falou assim, não, eu só vou desencarnar o dia que eu terminar a terceira etapa da comunhão. E assim foi. Nós estávamos numa reunião mediúnica, entrou um cachorro e chegou bem nas minhas pernas. Eu falei, Mário, ela estava cheinho lá, tem um cachorro aqui encostado nas minhas pernas. Ele falou assim, belisca o rabo dele, se ele for vivo, ele grita. Eu belisquei o cachorro, gritou, acenderam a luz, o Mário falou assim, está encerrada a sessão. Em certa ocasião, Mário narra-me um caso. Estavam eles no Oriente e hospedados em um hotel. E Dona Irene acorda o Mário e diz, Mário, tem gente aqui no nosso apartamento, no nosso quarto. Mário perguntou para Irene, desencarnado ou encarnado? E ela respondeu para ele, é desencarnado. Então, Irene, é com você. Quem foi o Mário? Eu acho que o Mário foi uma pessoa extremamente generosa, uma pessoa solidária, de uma simplicidade ímpar. Meu pai, para ele, tanto fazia se era o dono da Ford mundial ou era o gari que varria a comunhão espírita. Para ele eram pessoas iguais. Duas frases que marcaram, que eu cresci ouvindo meu pai falar. Uma delas é, não interessa a cor, a conta bancária, quando morre vai feder nos mesmos dias depois de morrer. E a outra, ele falava assim, pensa muito no que você fala, porque o que você fala esquece, o que você ouve não. Então, isso eu guardei dele, que era a cautela na crítica, a cautela na forma de falar. Eu me lembro que quando ele estava doente, já com câncer, ele sofreu muito, ele sentia muitas dores. Um dia eu falei, pai, você não se revolta? Você não fica triste depois de passar vida, ter se dedicado tanto, feito a comunhão, vivido para a comunhão, e chegar, né, nessa altura da vida, você tem um câncer e tem tanta dor? Ele falou, não. Ele falou, se a minha fé, se eu perdesse a fé agora, que eu estou em dificuldade, não teria valido de nada a fé que eu tive a vida inteira. A fé é para um momento bom e um momento ruim. E se eu escolhi essa cruz, porque eu acreditava que era ele mesmo que tinha escolhido. Se eu escolhi essa cruz, eu vou carregar ela até o final. E assim foi um exemplo. Né? A médica, a doutora Roberta, que tratou dele no final, o dia que morreu, ela chorava como se fosse parente. Ela falava, aprendi tanto com ele, foi uma lição de vida. E ele era uma lição de vida. Né?
Meu pai era meu maior aliado, era meu parceiro. Tudo que acontecia, a primeira pessoa que eu tinha vontade de contar era ele. Quando eu descobri que estava grávida, a primeira pessoa que sabia era ele. Antes do marido era ele. Então eu senti muita falta do amigo, porque eu não perdi só o pai, né? Eu perdi me emociono. O parceiro, né? O aliado, o amigo, quando eu tinha filho, ele ficava comigo no hospital o dia inteiro. Então, para mim eu perdi o pai, mas perdi um amigo, perdi o parceiro, perdi o aliado. Criei Valdir, o Manuelzinho, o meu sobrinho Roberto, 3 crias boas. Tá. Depois tinha Sandra, Lígia e o Valdir. E a minha casa é sempre cheia de gente. Dona Irene, não tenho onde ficar. Ah, não entra. Mário, temos visita. Quem é? Não sei, não conheço. Irene, não pode estar chamando assim, não. Pode sim. Falou que fazer caridade. Entra, a casa é sua. Todo domingo a gente almoçava em casa. Mas mesmo durante a semana, eu não me lembro de nenhum dia em que tenha almoçado meu pai, minha mãe, eu, Lígia e Oswaldo. Nunca. Tinha no mínimo mais 10 pessoas de fora. Sempre. No almoço, no café da manhã e no jantar. Sempre. Isso quando não dormia. Então, por exemplo, jovem que chegava na comunhão, que tinha feito vestibular, estava na UNB e tal, mas tinha dificuldade, a mãe falava, passa a comer aqui em casa. Então todo dia tinha que ir 10, 15 e tem vários desses, né? Várias pessoas que são amigos até hoje. Praticamente viviam lá dentro de casa. Então minha casa era uma grande festa. Eu não me lembro da minha casa com a família, nós 5, nunca. Não me lembro de uma refeição que estivéssemos sozinhos. Sempre tinha muita gente, muita gente. Ambos, além de ser um dos fundadores da comunhão, fundaram também o Nosso Lar, uma casa acolhedora de crianças cujos lares estavam em conflitos. E dali podemos acompanhar irmãozinhos nossos que se tornaram cidadãos. O Nosso Lar, esse ano, fez 46 anos. E a Dona Irene fez parte do time que fundou essa instituição. Era ela, o seu Mário, seu Erasmo, Dona Clara, seu Ercílio, Dona Silvia, a esposa dele. Esse time, com certeza, foram as pessoas que colocaram as primeiras pedras aqui no Nosso Lar, que construíram as primeiras casas. Entraram 2 agora na UNB, 2. É muita coisa para quem foi criado ali, mas tinha colégio, tinha come para levar para toda a escola. As festas de São João é para enganhar dinheiro lá para lá. Agora está precisando. Mas é um lar muito bonito, bem arrumado, bem abençoado, e as crianças lá têm vida assim mais própria. Não é um lar de criança abandonada, é apenas um lar, Nosso Lar. É interessante que a Dona Irene, ela fazia um trabalho externo ao Nosso Lar. Ela divulgava o Nosso Lar, aonde ela ia, e então ela fazia até um trabalho de captação de recursos e nem sabia que fazia isso, né? Sempre pedia ajuda, ajudava na venda de cartelas para a festa junina, pedia para os amigos dela, inclusive, os amigos pessoais, para ajudar a instituição. O seu Mário não. O seu Mário, além de fazer todos os encaminhamentos para as verbas da comunhão virem para cá, mas ele vinha aqui sem avisar. Ele chegava aqui na hora do almoço e dizia assim, eu vim almoçar com as crianças. Eu vim aqui fazer uma visita para as crianças. E aí ele gostava de caminhar pela instituição, de conversar com as crianças na hora do almoço, sentava, conversava com os funcionários que almoçavam lá no refeitório. Eu tive vários momentos felizes destes de estar na companhia dele e ele conversando sobre toda a história dele e dessa turma, né, com a felicidade de estar aqui nesse espaço que é o Nosso Lar. E o engraçado é que desse time a Dona Irene era consultora espiritual.
Então, era ela quem dizia aonde a casa ia ser construída nesse terreno enorme. Porque aqui tinha sido uma invasão e aí as pessoas tinham sido tiradas daqui e houve muita briga por essa terra. Então, ela dizia que tinha áreas espirituais aqui na instituição que não deveria ter uma casa construída. Então, ela é que, junto com a espiritualidade, dizia aonde essa casa ia se erguer. Mas a gente tem certeza que eles continuam aqui, trabalhando junto com a gente, porque o amor que eles tinham por essa casa e o orgulho, sabe, de dizer que eles trabalhavam para fazer das crianças pessoas dignas, isso foi a herança, a grande herança que eles deixaram. Eu lembro que muitas vezes eu, na minha juventude, pensava e dizia assim, porque aqui vão se formar doutores, aqui os meninos não vão ter mais problemas na aprendizagem, né? Quando eu era professora aqui. E eles diziam assim para mim, olha, se você conseguir um profissional digno, honrado, ético, tá muito bom. Não importa se eles forem formados ou não, importante é eles terem valores. E essa herança foi a herança que eles deixaram para nós. Tive um amigo que, na passagem do ano de 76 para 77, ele, aliás, de 75 para 76, ele sumiu. E a mãe foi procurá-lo, eu fui procurar a Dona Irene, olha, ele está desaparecido. Dona Irene disse, Maíse, procura o corpo dele no Lago Paranoá, porque eu estou vendo o corpo dele boiando no lago. Eu fiquei enlouquecida. Quando eu fui até a mãe dele na porta da comunhão para dizer a ela qual era a orientação, ele aparece. E dá uma bronca na mãe, como é que a senhora veio incomodar o pessoal? Eu fui passar o ano novo não sei aonde e esqueci de avisar. Aí eu pensei comigo, na minha ingenuidade dos meus 19 anos, poxa, primeira vez que eu vi a mediunidade da Dona Irene errar. Exatamente um ano depois, em 1º de janeiro, ele desencarnou afogado no lago. Na verdade, Dona Irene, como clarividente, tinha visto um ano além, no futuro. Foi um dia que lembro que fui levá-la na comunhão, às vezes acontecia isso, né? A gente ter a oportunidade de levá-la em algum lugar. O seu Mário sempre dizia que ele era médio de transporte da Irene. Leva a Irene, traz a Irene. E a gente ria muito dele falando isso. Mas às vezes tínhamos essa oportunidade. E aí ela me contou um caso na hora que a gente estava no carro, dizendo que ela tinha ido naquela semana no médico, né, fazer um exame, e que o médico tinha, acho que era um exame na parte gástrica, o médico tinha falado que estava bem, estava tudo bem. E quando ela, na semana anterior que ela tinha ido, me lembrei agora, e quando ela tinha saído do consultório, ela falou com ele, para ele procurar um oncologista, que ela estava bem, mas ele não. E o médico era ateu. Falou, que é isso, Dona Irene? Ela procura um médico para ver a alça do seu intestino. Aí na semana seguinte, foi nessa semana quando a gente se encontrou, ela estava contando que ele tinha ido lá na sala André Luiz, estava muito abatido, que realmente ele estava com tumor na alça do intestino, que ela tinha visto isso no consultório, né? E que ele ia fazer o acompanhamento oncológico e também seria atendido do ponto de vista espiritual lá na sala. E em 81, nós assistimos juntas, na minha casa, eu ainda era solteira, o casamento da princesa Diana e do príncipe Charles. E eu, encantada, meu Deus, aquela mocinha casando com um príncipe, virei para ela e falei, Dona Irene, como essa moça vai ser feliz, né? Nossa Senhora, imagine, casando com um príncipe herdeiro do trono inglês. Ela olhou detidamente para a televisão e me disse, Maíse, ela não vai ser feliz, não. Eu estou vendo um carro explodindo. 16 anos depois, a princesa Diana morre num acidente de carro em Paris, com o carro totalmente devastado pelo acidente. Teve uma vez, ela fazia consulta frequente com cardiologista e tal, e o cardiologista dela, que era o Dr. Ciro, que ela costumava falar que era o filho de outras vidas dela, ele não estava em Brasília e ela precisava ir a um cardiologista. Marcamos a consulta, fomos nós duas, eu e ela. Chegamos lá no cardiologista muito bonito, do olho azul, um rapagão muito, muito simpático. Ela entrou na sala e começou a falar com ele. Mas que rapaz lindo! Ah, meu Deus, meus 20 anos e tal. O médico ria e começou aquela brincadeira lá pela Santa e falou, e o que eu posso ajudar a senhora? Aí ela olhou bem para ele e falou assim, você tem ido a um urologista? Você está com um pequeno tumorzinho na próstata.
O cardiologista falou, como? Falei, você não está com dificuldade para urinar? Ele falou, tô. Falei, tá esperando o quê? É médico e não procura um urologista? Vai procurar hoje ainda. E o cardiologista, impressionadíssimo, falou, mas o que mais que a senhora está vendo? O que a senhora está vendo? Eu falei, não, não estou vendo nada. Por enquanto é só, o resto tá bom. Só a próstata que já está com obstrução, mas pequenininha ainda, vai rápido. Ele acabou fazendo a consulta toda dela, mas sempre assim, mas a senhora não está vendo mais nada? Só isso que a senhora está vendo? Eu nunca vi um espírito amigo dizer através dela alguma coisa que mais tarde não tivesse se concretizado. Tinha gente que tinha pavor dela, tinha gente que corria ao encontrá-la, porque quando ela começava a olhar para a pessoa, e quantas vezes a gente percebia que ela não contava o que via, porque ela percebia claramente que a pessoa não tinha condição de saber. Nós, com os nossos sonhos, as nossas ilusões, né, que nós temos do que vai ser o nosso futuro, quem queria continuar iludido não perguntava nada para ela. Porque muitas vezes os amigos espirituais, através dela, realmente falavam. Quando eles falavam e ela não tinha que dizer, eles mesmos faziam assim, para que ela não falasse. Porque não era o momento ou porque a pessoa realmente não podia saber. Quantas vezes pessoas aparentemente felizes, materialmente aquinhoadas, iam dizer para ela, porque eu tenho tudo, porque me lembro de um rapaz que disse a ela, eu sou herdeiro do meu pai, eu tenho uma fortuna, eu não tenho que me preocupar com nada espiritual, porque eu vivo para a matéria. E ela depois me contou que apareceu uma janela enorme atrás do rapaz e uma nuvem negra entrava pela janela. Esse rapaz, em questão de 5 anos, perdeu tudo que o pai deixou para ele. Viveu uma situação de alcoolismo gravíssima, porque não soube lidar com a ausência daquilo em que ele depositava toda a sua força, que era a matéria. E, no entanto, naquele dia em que ela viu essa nuvem escura entrando pela janela na vida daquele rapaz, tudo parecia maravilhoso e que nada mudaria. Eu estou em casa, chega Franco Leal e fala assim, escreve. Escreveu o quê? Teatro. Eu não sei nada. Pega o lápis, pega a caneta, escreve. O encontro. E daí? Eram 2 jovens criados separadamente em orfanatos. E vão se encontrar um dia numa feirinha no Rio de Janeiro. Ele tocando violino e ela vendendo flor. A peça é linda, foi um sucesso absurdo. Mário, escrevi teatro, Mário, olha aqui, olha. Estava chegando na loja. Falei, Irene, que beleza, vamos montar essa peça. Começamos a escrever o teatro. Nós temos 37 peças teatrais. Ela gostava de contar uma história engraçada também. Teve a primeira peça que chamava O Encontro, era uma peça espírita, mas espírita mesmo, né? Era mais até moralista, era uma peça bem só para espíritas mesmo. E a mãe trabalhava nessa peça. Então ela tinha uma cena que ela tinha que psicografar. E a gente acho que foi apresentar em São José do Rio Preto essa peça. Eu era criança ainda, eu e a Lígia entrávamos em cena, enfim. E a mamãe em cena tinha que psicografar. Quando ela estava lá em cena, ela olhou e não tinha caneta. Aí ela pegou o dedo e fingiu que estava escrevendo. E ela disse que o irmão dela, quando acabou, foi, Irene, a peça eu adorei, mas eu nunca vi falar que alguém escreve com o dedo. Foi a primeira vez. Então, há muitos anos atrás, quando eu tinha 19, 20 anos, se levava ao palco temas delicados até hoje, psicografados, histórias sobre questões da sexualidade, sobre questões das suas opções de vida, que eram revolucionárias para a época. E com que amor e entusiasmo ela fazia isso, sempre fiel àquilo que os espíritos queriam falar através dela. Porque no começo, a gente morava ainda em cima da Casa do Barata. Ela falava assim, hoje eu vou receber uma peça. Ela entrava pro quarto e ela mesmo escrevia, mas era assim, em 3 horas ela tinha um texto com começo, meio e fim. Ela saía e falava, tá pronta. E depois ela só entrava em detalhes, mas a história estava pronta, com os personagens, com a descrição dos personagens, as falas dos personagens. Era muito impressionante, era uma coisa assustadora a velocidade com que ela escrevia a sinopse e depois o detalhamento. Assim, em 2 dias ela tinha um texto com começo, meio e fim. E conheci a tia Irene
através do Álvaro Heleno e do Adel Ribeiro. Enfim, e ela logo me convidou, junto com o Heleno, para fazer um trabalho dirigido pelo Heleno e pela Tânia Machado, que foi As Margens do Jordão. E meu personagem era o Abner. Então foi um trabalho muito bonito, sabe? Um texto muito profundo, muito dinâmico, bíblico. E me apaixonei em fazer o teatro espírita. A Irene fez uma viagem maior e nos trouxe, então, Doutor. Este texto já abordava um assunto mais sério, um assunto mais ligado às famílias, que era a convivência de um pai que não aceitava a situação de dependência de um filho paranormal. E, além de tudo, além da paranormalidade, essa criança vinha com as marcas da síndrome de Down. Foi um espetáculo que mexeu com o coração, não só dos jovens, como das famílias e de muitas pessoas que no momento ainda, naquele tempo, ainda tinha muitas restrições e, por que não dizer, tinha muitos complexos, né, que não conseguiam ser trabalhados como hoje, felizmente, nós conseguimos. Aí então, a Irene conseguiu passar essa mensagem, que podemos até dizer que foi uma das primeiras iniciativas de levar para a sociedade a necessidade dessa convivência, até mesmo como prova, como uma oportunidade de recuperação. Eu conheci a Dona Irene através do Gemartu, que está aqui, né, que me convidou para fazer um personagem lindo na peça As Margens do Jordão. Era um personagem realmente emocionante. E Dona Irene chegava para mim e falava assim: olha, você é a pessoa certa para esse personagem. Você é a pessoa certa. Você canta divinamente bem. E às vezes eu ficava assim na dúvida: Gê, como é que tá, Gê? Como é que tá minha voz, hein? E Dona Irene era assim, era aquela pessoa forte, perseverante, determinada. Dona Irene, quando ela ia montar um espetáculo, ela não aceitava não como resposta. E às vezes ela começava o espetáculo assim, sem um tostão. Não tem dinheiro não, mas vai aparecer, vamos começar. E a partir disso, ela conseguia, com a determinação que ela tinha, e com a força e com o amor, aquele amor imenso que ela tinha pelo teatro espírita e pelo espiritismo em geral, ela ia atrás das pessoas certas e conseguia dinheiro, conseguia patrocínio para o lanche, conseguia patrocínio para o figurino, conseguia tudo. E a Dona Irene, para mim, sempre foi uma grande sedutora, porque eu nem sabia que existia a comunhão espírita, que nos idos de 99, 2000, teve um amigo meu que sumiu, desapareceu, né? E eu estava no Ducina. E aí o cara, vai lá na 604, tem uma senhora lá que, se você pedir com jeitinho, ela acha onde está o indivíduo. Foi assim que eu conheci a nossa amada Dona Irene. E aí ela estava sentada lá embaixo, na antessala do auditório. Eu sentei, ela tinha uma mesinha, estava vendendo umas coisinhas lá. Eu falei: Dona Irene, tem um amigo meu que sumiu e tal, não sei o quê. Aí ela olhou assim para mim e falou: eu estou fazendo uma peça. Era ator. Estou fazendo uma reunião lá. Eu falei: eu sou ator. Ela falou, sem brincadeira, falou: eu sei, você vai trabalhar nessa peça. Eu falei: eu vou trabalhar em peça espírita. Eu tinha preconceito. Pô, teatrinho
espírita, teatro de escola, isso não vai dar nada, não sei o que, não, sobe lá comigo, meu filho, que a sala dela era ali no canto. Era bem assim, não dava para ver o lado de lá, né, o lago. Eu fui lá com ela, aí ela chegou, pegou na minha mão assim e falou assim: muitos foram chamados, poucos foram escolhidos. E aí ela estava fazendo uma reunião com metade do elenco aqui, aí eu fui conversar com ela, e fui, e depois dessa eu fiz mais 6 peças. E foi um espetáculo muito legal, porque realmente a gente estreou, não me lembro se foi na Escola Parque ou se foi na Martins Pena, mas os 2 espaços era super lotado. Goiânia era lotado, foi lotado, Uberlândia foi lotado, e a gente foi para outros lugares também, que não me lembro, aqui em Brasília, para Planaltina, Taguatinga, na Praça do Relógio, acho que nós fizemos lá, se não me engano, foi lá, esse espetáculo nós fizemos lá também. E assim, é uma comédia gostosa. Primeiro que era pouca gente, né? Era 3 atores. Cenário a gente praticamente não tinha o cenário, não lembro bem. Praticamente não. E figurino era o mais simples possível. Tanto é que eu fazia um personagem que saía de dentro da plateia. Eu estava lembrando ali, antes da gente subir para falar, que eu dava susto na plateia, porque eu saía de dentro da plateia. Quando a plateia começava a entrar no teatro, eu já estava sentado na plateia. Então, quando eu levantava na primeira cena, eu fazia um estardalhaço que a pessoa se assustava. E aí eu ia vender meus bilhetes e tal e tal. Às vezes, antes do espetáculo, ela chegava e lá no camarim dizia assim: olha, o espetáculo hoje tem que ser muito bom. Mas muito bom por quê, dona Irene? Porque hoje tem pessoas especiais na plateia. Mas, dona Irene, está vazia a plateia, porque você não está vendo. Irene Carvalho, para mim, foi acho que a primeira mulher de Brasília que fazia teatro. Olha, eu faço teatro em Brasília, nem sei quando foi que comecei, né, Gil? Eu sei, nós começamos juntos. A gente começou junto, verdade. 75, 1975, 74, 75, por aí. E assim, eu posso dizer assim, afirmar que o teatro profissional, dessa forma de pagar ator, ele começou com Dona Irene. Ele começou com Dona Irene em Brasília. Ainda tinha uma coisa engraçada. Toda vez que ela queria mudar um texto, né, da gente, somente comigo, ela vinha assim: Gê, olha, o Franco Leal me falou que isso assim, assado. Eu tinha engraçado, Irene. Ele falou para mim que não era assim, tinha que ser diferente. Tá uma coisa errada aí, vamos conversar com ele direito, né? Então era muito engraçado nós dois. Discutir isso, ela ria, né? Tinha uma característica da peça psicografada, que ela mexe muito com a emoção, desgasta muito, tem um trabalho muito cansativo, porque você se dedica, né? E aí eu falo: não, agora eu não quero mais. Aí eu vim aqui falar para ela: não, mas já tem um outro texto, e ela sempre me pegando, e assim, foi maravilhoso para mim, porque eu cresci como ator, como homem, o meu lado de visão de mundo, né, também foi muito bom. Eu acho que uma das coisas assim que eu queria realçar é que assim, a importância de trazer para as gerações futuras, as que estão chegando, as pessoas que estão chegando agora nesse mundo e tal, que elas conheçam quem foi Dona Irene de Carvalho e a importância que ela tem para a história de Brasília, tá? E para a história do teatro brasileiro, brasiliense também, porque foi muito grande. Assim, o intercâmbio que ela fazia dos atores, ela gerava emprego para nós atores, tá? O aprendizado foi muito grande também, e ela tem uma relação também histórica com Brasília, porque foram os primeiros teatros que aconteceram na capital, depois que foi transferida para cá. Querida amiga Dona Irene Carvalho, eu tive o privilégio de ser convivido com uma dama do teatro, do teatro espírita. Recebi uma missão que considero um espetáculo feliz e luminar na minha vida, que me fez sentir com as personagens que me ofereceu. Um ator que recebeu personagens fortes, o que me obrigou a estudar e valer-me, por exemplo, ao demoníaco obsessor de Divaldo Franco, em que eu usava uma máscara e uma voz diferenciada.
Ou quando fiz o pai arrependido numa nova visão do filho pródigo. Ou ainda, o pai vingativo no espetáculo sobre Chico Xavier. Ela, a personagem, rouba uma criança. Ou quando me deu o prazer de fazer outro pai, um militar rigoroso com um filho homossexual. Havia uma briga em que todos os do espetáculo eu rasgava uma roupa do meu filho. Ou quando me dizia que eu era um ator preparado por escolha divina. Ou quando me fez escravo no último espetáculo em que atuamos. Obrigado para sempre. Então aprendi muito com os relatos que os espíritos faziam através dela, aquilo que os espíritos nos dizem, que quando você lança uma vibração na direção do outro, primeiro essa vibração te envolve, depois é que vai em busca do outro, em quem você está pensando. E quando você pensa negativamente ou deseja o mal a alguém, primeiro você se inunda desse mal, depois você consegue atingir a pessoa, ou não. Então, acho que de todas as lições, a que eu mais aprendi com ela foi a retidão de caráter, a crença absoluta, a certeza inabalável das orientações espirituais, daquilo que os amigos espirituais podiam fazer e aquilo que eles não podiam fazer, porque dependia da pessoa, e tinha muita gente que saía decepcionada porque queria um milagre, porque queria que algo caísse sobre seu colo para enaltecer a vida dela sem nenhum esforço da parte dela. E a lógica dos espíritos, através da mediunidade da Dona Irene, era inquebrantável. Não havia o meio termo. Ou você aceitava e fazia, sabendo que grande parte da melhora, da cura, da objetividade da sua vida para o positivo estava em você, o que até hoje muita gente dentro do doutrina espírita não aceita, porque quer a coisa fácil, quer que você feche os olhos, faça uma prece e tudo se resolva. Isso eu aprendi demais, porque ela mesma, que poderia muito bem ter iludido as pessoas, ter dito, não, deixa tudo por conta do mundo espiritual, fazia questão de que as pessoas percebessem que elas eram parte integrante da cura que porventura buscavam. Por isso, hoje a Comunhão Espírita de Brasília é considerado o maior centro espírita do mundo e também um lugar onde até hoje as pessoas vão em busca da seriedade do trabalho realizado, do estudo ali feito e principalmente de uma nova mudança para as suas vidas. Posso lhes dizer que em meu coração existe um espaço muito especial por este casal, por Dona Irene e por Mário Carvalho, pois sempre estivemos, estamos e estaremos ligados pelos elos do amor. E aí cheguei lá na parte de frente da comunhão, ali no gramado, né? Eu cheguei lá, estava consciente, né, que eu estava desdobrada, e aí vi o seu Mário. Foi a única vez que eu sonhei com ele, nesses anos todos, desde o desencarne dele, foi a única vez que eu vi também desdobrada. E aí eu vi, foi uma emoção tão grande, não conseguia falar nada. Eu tinha consciência que eu estava desdobrada, sabia que ele estava desencarnado, aí eu corri, abracei ele e falei, seu Mário, eu tô desdobrada. Porque eu queria falar pra ele que eu não tinha morrido não, mas que eu sabia que ele estava desencarnado. E ele riu e falou, eu sei. Aí eu abracei ele de novo e falei, que saudade. E aí eu falei, que bom ver. Ele falou, eu vim pra buscar a Irene. Aí já tinha um tempo que eu não tinha notícias dela, né? Eu falei, buscar a Irene? A Dona Irene desencarnou? Ele, não, mas tá bem próximo. Então, são coisas assim, a saudade dessas confidências, dessas coisas engraçadas, eu tenho falta, eu sinto muita falta dela. O café, o pão de queijo, quando eu chegava com lanche, a gargalhada que ela dava, os telefonemas, quando ela ligava para as meninas, quando as minhas filhas ligavam para ela, principalmente a que está morando hoje na África, que estava tão longe, ela falava, eu vou para sua casa, e ela ficava emocionada, chorava quando as minhas filhas ligavam para ela. Então eu tenho saudade dessa fase, dois momentos, muita saudade dessa maturidade, esse relacionamento na nossa maturidade, e saudade também na minha adolescência, porque ela me ensinou muito dessa coisa
da coragem, vá, né? Corra atrás, tenha ousadia, não tenha medo. Isso tudo eu herdei dela com toda segurança. Ela era muito, muito determinada e eu também sou. Aí quando eu liguei pra ela, não sabia, ela falou, deve estar próximo mesmo, porque a Doriane foi internada, né? Aí eu fiquei surpresa. Que eu não sabia, não, que ela tinha internado. A Maís falou assim, acho que inclusive foi pra UTI. Aí eu fiquei muito tocada, né? E aí alguns dias passaram, poucos dias, e aí chegou a notícia que ela havia desencarnado. E aí, quando eu soube, né, que ela havia desencarnado, eu lembrava sempre que a gente ficava sentado lá na sala, ela falava da colônia onde o seu Mário estava, que os espíritos falavam pra ela, e falava assim, eu sei que na hora certa a gente vai se reencontrar. Então eu achei bonito isso, que ele veio buscá-la, né, do reencontro dos dois. E assim, também um dia eu sei que eu vou reencontrá-los. Que a coisa bonita esses vínculos do coração que ficam é que a gente sabe que a gente fica separado em planos diferentes, mas um dia é um reencontro. E esse dia é bonito demais. Enfim, Irene Carvalho, onde você estiver, tá? Quero sua bênção, seu carinho. Olhe por nós, olhe para o nosso teatro, tá? Olhe para os teus filhos que deixaste aqui. Meu carinho, meu coração, meu abraço. Obrigado, Irene. Obrigado muito. E eu tenho certeza que hoje no mundo espiritual ela é de novo uma garota. E principalmente com a consciência de que o seu exemplo nos mantém a todos até hoje atentos, alertas e principalmente felizes por termos convivido com uma pessoa que teve a mediunidade que ela teve, a seriedade que ela teve e nos deixou a lembrança de que nós somos aquilo que nós fazemos aos outros. E assim, Dona Irene, muito obrigada mesmo. Muito obrigado. Pela confiança, pelo amor, pelo carinho e por todo o aprendizado que eu tive com a senhora. Com certeza. Obrigada. Você sugeriu uma coisa muito legal, o que foi? Palmas. Então, vamos.